Ei, a paz do Senhor, sou o irmão Felipe, muito bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Vamos continuar hoje nossa reflexão em Efésios, capítulo 4, hoje a partir do versículo 17 até o versículo 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20, vai dizer: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, ou que aprendeste sobre Cristo, ou que recebeste de nós, quando nós vos ensinamos, vos pregamos o Evangelho. Paulo, ele começa a falar sobre a unidade cristã, a unidade da fé, a unidade do Espírito, dos primeiros versículos desse capítulo. E depois começa a falar sobre que Deus deu dons à igreja e levantou pessoas para poder estar preparando a igreja, pastores, diáconos, aqui o que ele elenca aqui são pastores, evangelistas e mestres, para que eles possam estar ajudando a igreja no seu desenvolvimento e preparando até outras pessoas para que possam estar também substituindo eles e assim criando uma nova geração de homens que estejam na frente do trabalho, levando o Evangelho, expandindo o Evangelho, chegando e ensinando a palavra, a doutrina que nosso Senhor tem ensinado. E aí ele vem no versículo 17 e fala algo que é mais ou menos parecido com o que ele estava falando no versículo 1. No versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nesse versículo 1 ao 3, ele estava falando: olha, é assim que vocês devem fazer, para que vocês possam estar preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 17, é o que nós lemos, a forma como os cristãos não devem andar. Então ele vai lembrar aos irmãos em Éfeso, vai lembrar aos irmãos em Éfeso como é o comportamento das pessoas que rodeiam aquela congregação, que rodeiam aquela igreja local. E não é diferente de pessoas ao redor do mundo. Ele dá ênfase às qualidades negativas dessas pessoas, e a gente olha e pensa muitas vezes: mas será que essas pessoas são sempre assim? Eu vejo fulano é assim, vejo ficando assim, eles não são crentes. Todavia, Paulo ele está fazendo uma ênfase daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente há nessas pessoas. Por mais que essas pessoas tenham uma roupagem de piedade, uma roupagem de honestidade, de dignidade, e tenham uma certa dignidade, uma certa piedade, todavia não deixam de serem isso aqui no interior. Não deixam de ter uma rapina disso aqui. Vamos examinar o que é isso aqui que eu estou querendo dizer. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Então ele volta a dar um conselho, assim como ele estava aconselhando no versículo 4, no versículo 1 ao 3, ou seja, ele está falando sobre o comportamento como o cristão deve andar
como o participante dessa nova humanidade, dessa nova comunidade, dessa nova nação, desse novo povo que Deus chamou, vocacionou, deve andar. Então ele vai falar: não andeis como andam os gentios. Tem mais gentios, aquelas pessoas que estão fora da comunhão com Cristo. Na vaidade. A palavra vaidade, ela significa futilidade, e num contexto mais amplo, ela significa idolatria. Quando a palavra de Deus fala que os ídolos são vaidades, que as obras que os homens fazem são vaidades, se referindo à idolatria. E a palavra vaidade, no contexto mais amplo, pode significar idolatria e pecado. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou na vaidade dos seus sentidos, ou seja, os pensamentos dos gentios são pensamentos vãos, são pensamentos desenvolvidos por uma mentalidade carnal que foca justamente em agradar a carne. Isso aqui não é a mais pura realidade para todo homem que a Bíblia chama de homem natural. Todo homem que a Bíblia chama de homem natural, ele anda com essa intenção, com a intenção de agradar a carne. A sua mente e o seu raciocínio, o seu modo de pensar, o seu modo de raciocinar é todo trabalhado para satisfazer aquele pecado. É o seu Deus. A diferença entre um animal e o ser humano é essa. O animal, ele está numa prática e ele continua daquele jeito o resto da vida. Ele segue o seu instinto, ele segue aquele instinto o resto da vida, do mesmo jeito. Mas o ser humano não, o ser humano evolui-se na prática da inclinação carnal, ele evolui-se na sua prática. E ele evolui por quê? Porque a sua mente, a sua consciência, o seu raciocínio, a sua racionalização trabalha naquilo, procura desenvolver novos métodos daquilo, novos métodos de perversidão, novos métodos de pecado. Você vê aqui como o crime organizado, ele é super inteligente, super versátil, ele cada dia mais ele se torna mais organizado, porque o homem que está empenhado no roubo, empenhado na matança, empenhado na escravidar as pessoas, escravizar as pessoas por meio das drogas e diversas outras formas de escravidão, eles são empenhados em fazer o mal. E eles desenvolvem, a sua mente está aplicada àquilo, a sua mente está empenhada naquilo. A intenção deles é essa, né? Eles desenvolvem um modo de vida, um modo de raciocinar, o que a gente diz a cosmovisão. Então eles desenvolvem uma cosmovisão, um modo de raciocinar, um modo de ver, um modo de pensar. Tudo isso porque eles desprezaram a Deus. A gente vai ver que esse versículo do versículo 17 ao 19, ele é semelhante a uma crítica que Paulo vai fazer lá em Romanos, no capítulo 1, né? Onde ele vai começar também a falar sobre isso, né? Vamos ver aqui, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento que não consegue chegar a tal esclarecimento, não consegue entender certa coisa que está sendo dita. Eles não conseguem entender a verdade e nem a realidade que eles estão vivendo. Pelo contrário, eles acham que estão vivendo da melhor forma possível, da forma como deve viver. Se você pega uma pessoa ímpia, uma pessoa empenhada no mundo, ele ainda acha que é justo, ele ainda acha que é digno, ele ainda acha que é uma pessoa boa,
ele acha que está fazendo, acha que está agradando a Deus e não consegue entender que não está agradando a Deus. É por que disso? Né? Porque esse entendimento obscurecido. Aqui em Romanos 1, a partir do versículo 19, vai lançar a luz para nós do porquê desse pensamento obscurecido aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, por eles não se importarem com o que eles sabiam sobre Deus. Os descendentes de Noé, os primeiros homens que habitaram nessa terra depois do dilúvio, né? Eles não se importaram com o conhecimento que eles tinham sobre Deus e não se esmeraram, porque o conhecimento sobre Deus é como uma pedra preciosa. Você precisa trabalhar nele e até que você possa extrair daquela pedra bruta um diamante, algo precioso. O conhecimento que eles tinham sobre Deus era aquele conhecimento daquela experiência que Sem, Cã, Jafé, suas esposas, sua mãe, seu pai Noé tiveram do dilúvio. E eles não se importaram de investir naquele conhecimento. Eles não falaram, eles não divulgaram aquele conhecimento para os seus filhos. E o pouco que os seus filhos aprenderam, eles também não se importaram de se esmerar naquilo, não. Eles não se importaram de se esmerar naquilo. E aí, com o tempo, eles deram lugar à ideia que Satanás trouxe na mente deles de converter a imagem do Deus verdadeiro em representações físicas, de imagens, de esculturas. E depois surgiu-se outras mitologias, porque a história real do dilúvio foi se corrompendo e foram sendo recontadas de formas diferentes, e aquilo que era legado a Deus passou a ser legado a outros deuses que eles criaram, e foi se deturpando o conhecimento sobre Deus, justamente porque eles não se esmeraram em conhecer a Deus. Veja o que o versículo diz. Porquanto, versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, ou seja, acharam aquilo sem graça. Ou seja, nos seus discursos não deram a importância devida a Deus, não deram a glória devida a Deus, não se esmeraram em falar algo real, algo bom sobre Deus, mas cada um se preocupou em fazer suas coisas. A gente vê que eles começaram a preocuparam em fazer uma cidade que se chamou Babel. Preocuparam em fazer uma cidade para fugir de Deus. E depois que Deus espalhou todo mundo sobre a face da terra, aí é que cada um começou a fugir de Deus mesmo. Cada um procurou a sua cultura, procurou desenvolver o seu modo de vida. E aí Satanás trouxe a idolatria, eles começaram a fazer os seus ídolos, até que Deus levantou Abraão e tirou Abraão do meio de uma nação que deveria ser uma nação conhecedora sobre Deus. Na verdade era uma nação altamente idólatra, né? Um comentário aqui bíblico de aplicação pessoal do Novo Testamento diz assim, algo sobre isso que está dito aqui no versículo 21 de Romanos. A negação das pessoas em relação à sua própria consciência da existência de Deus é o que as deixa sem culpa, sem desculpa, no caso. Quando Paulo diz que elas conheciam a Deus, tendo conhecido a Deus, ele não estava descrevendo um conhecimento que podia salvá-las,
mas um conhecimento que simplesmente reconhecia a existência de Deus. Ele estava descrevendo uma consciência da existência de Deus, que, se não suprimida, seria estimulada por Deus. Mas como os seres humanos de fato suprimiram a verdade sobre Deus, as seguintes calamidades seguiram. Eles não glorificaram com Deus, eles não lhe deram graças. Nessa carência, começaram a ter ideias tolas a respeito de Deus. Isso é o que? É o que é dito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 18, a primeira parte. Obscurecidos de entendimento. É aquela pessoa que não consegue entender. Eles não conseguiram mais entender sobre Deus. A sua mente começou a ter ideias fantasiosas, ideias mirabolantes, ideias de Deus. Olhava para uma árvore e via um Deus naquela árvore. Olhava para um pássaro e via um Deus naquele pássaro, mas não olhava para o Deus verdadeiro e via. Nessa carência começaram a ter ideias todas a respeito de como Deus é. No final, o seu coração ficou obscurecido, seu coração insensato, ou seja, o coração tolo, ficou obscurecido, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, esse entendimento escuro, essa mente tola, essa ignorância a respeito do Deus verdadeiro, que vem sobre a vida deles justamente porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Então esse conhecimento foi sufocado, foi suprimido. Então eles se tornaram pessoas alheias à vida de Deus, ou seja, pessoas que vivem sem pensar em Deus, pessoas que vivem sem vivem uma vida como se Deus não existisse, como se elas fossem o fim último de toda a existência, então eles vivem de forma alheia. As pessoas hoje, e as pessoas sempre vivem assim, de forma alheia a respeito da vida de Deus. Elas fazem as suas coisas como se Deus não existisse. Infelizmente, parece que esse é um mal que atinge de forma talvez menos comum até alguns cristãos, porque alguns cristãos, eles vivem a vida como se Deus não existisse. É espantoso dizer isso, mas muitos cristãos vivem uma vida como se Deus não existisse. Porque se eles vivem uma vida aprofundada no pecado, é porque eles possuem uma mente obscurecida a respeito de Deus. E começam a ter ideias tolas, insensatas, e não conseguem, com o seu raciocínio, com a sua mente, entender que aquela conduta dele está totalmente fora da vontade de Deus. E aí ele vive aqui, está dentro da igreja, mas vive como se fosse uma pessoa, E as pessoas sem Deus, e as pessoas do mundo, que nós vivemos, elas vivem essa realidade. Elas só lembram de Deus quando um mal se abate. Aí elas lembram de Deus para poder questionar a Deus, para poder buscar, alguns ainda buscam a Deus, mas a maioria para questionar a Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por quê? Porque eles vivem essa vida ignorando a Deus, vivem essa vida sem o conhecimento de Deus, o conhecimento que eles sufocaram no início, pela dureza do seu coração. Por que eles vivem nessa ignorância? Por que eles vivem nessa ignorância? Por causa que eles endureceram o seu coração. Não abrem o seu coração para o Espírito Santo. Porque quando abre o coração para o Espírito Santo,
ele lança luz sobre as trevas. Ele lança luz sobre a mente obscurecida, para que ela não fique mais obscura, e a pessoa começa a ter discernimento das coisas, começa a entender o que está acontecendo, e começa a ver que está errado. Começa a entender que o caminho que ela está seguindo não é um caminho de vida, mas é um caminho de morte. Porque quando as pessoas estão na escuridão, elas podem imaginar qualquer coisa. Elas podem comer uma coisa podre e imaginar que está comendo uma coisa fresca. Porque elas não sabem. Elas estão na escuridão. E a escuridão traz consigo isso, a confusão. Uma mente obscurecida é uma mente confusa. Isso tudo por causa da dureza do coração. Vamos ver esse versículo 18. Vamos olhar direito. Obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. A ignorância que eles vivem é pela dureza do seu coração. A ignorância foi trazida a eles por causa da dureza do seu coração. Tá? Por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Ou seja, a dureza do coração trouxe para eles uma ignorância. Essa ignorância os tornou alheios à vida de Deus. Essa vida alheia, esse viver alheio à vida de Deus, tornou o seu entendimento obscurecido e os seus pensamentos vaidosos. Vê que há uma cascata de quedas e Paulo ele começa do fim. Ele começa dos pensamentos regidos pela carne, os pensamentos vão. Ele fala sobre um entendimento obscurecido, uma pessoa que não consegue entender. Depois ele fala sobre uma pessoa que vive totalmente alheia a respeito da realidade da existência de Deus. E que vive assim por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, mas que só vive por falta de conhecimento porque endurece seu coração para a palavra de Deus que é pregada, para o Espírito Santo que usa a palavra, porque à medida da hora que esse coração duro é quebrado, essa pessoa dá abertura para o Espírito Santo, esse caminho começa a mudar. Aí deixa de ser ignorante, passa a ser participante da vida de Deus, porque passa a andar em comunhão com Deus. A sua mente deixa de estar obscurecida, porque começa a ter discernimento, e os seus pensamentos passam a ser pensamentos que se deleitam em coisas edificantes, e não pensamentos exercitados e trabalhados para desenvolver o mal, mas agora pensamentos úteis para abençoar a sociedade e não para trazer desgraça e degradação, como muitas mentes que são mentes boas, mas infelizmente são mentes exercitadas para o mal. Versículo 19. Dos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então essas pessoas com coração duros, alheios à vida de Deus, Paulo começa a descrever como essas pessoas se tornaram. Essas pessoas se tornaram insensíveis, ou sem sentimento, ou pessoas que não conseguem, insensíveis, ou seja, elas haviam perdido todo o sentimento, ou seja, elas não se preocupavam mais com a sua condição degenerada, elas não se importavam mais, com essa condição, vivem nessa condição e essa condição não a incomoda, vive numa condição de vida miserável e ela aceita isso. Ela te diz assim: eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ela introjetou a sua condição de miséria e aceitou a sua condição de miséria, colocou
pegou a coleira e aceitou ser cavalo e cachorro de Satanás. Ela vê isso como uma coisa normal, natural, e até espera que isso aconteça. Se entregaram à dissolução para com avidez. A palavra avidez, fala sobre ânsia, sobre aquela vontade terrível, aquela vontade fervorosa, cometer toda sorte de impureza sexual, e de impureza, todo o sentido de impureza pecaminosa que o homem possa estar, infelizmente, se entregando nessa vida, Amém? Aqui tem um relato aqui, que eu vou estar lendo o comentário de aplicação pessoal, que diz assim, o que está falando, porque está dentro do contexto de Efésios, então está falando lá de um templo dedicado a deusa Ártemis ou Diana, e está escrito assim, o templo da deusa Ártemis, o nome era romano, era Diana, ficava em Éfeso. Ártemis era a deusa da fertilidade, das mulheres, dos animais e da natureza. Seu templo tinha uma hierarquia de religiosos que incluía sacerdotes eunucos, jovens virgens e sacerdotisas prostitutas. Um mês a cada ano era dedicado às cerimônias em honra de Ártemis. Uma atmosfera de carnaval que incluía concertos, banquetes, jogos atléticos e peças, criava oportunidade para imoralidade, embriaguez e sensualidade. Ou seja, é o que a gente vê muitas das vezes nas festas aqui no nosso Brasil, festa de carnaval, festas juninas. Infelizmente, a festa de Natal deveria ser uma festa cristã, e é uma festa cristã, a gente deve ser lá por isso e incentivar, e usar dessa festa para poder pregar o Evangelho. No entanto, para as pessoas que não conhecem a Deus, que vivem de forma ignorante, alheia à vida de Deus, elas usam o carnaval para serem uma festa de embriaguez, onde eles se embriagam e tomam e enchem a cara de drogas, e se prostituem e têm relacionamentos sexuais, e todo o tipo de impureza, E aí Paulo vai dizer no versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, Não foi assim que vocês aprenderam de mim sobre Cristo. Não foi. Mas vocês foram chamados para ser um povo separado, um povo santo, É um grande contraste com os gentios não crentes, O cristão, ele foi chamado para ser alguém não levado pelos desenfreamentos, mas alguém conduzido por Cristo, de forma que se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa temperada, uma pessoa, como nós já lemos, já meditamos com os irmãos aqui em Efésios, lá no capítulo 2, ele diz assim: antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso, andastes, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza dos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, o que
vem sobre nós é uma vida nova, uma vida onde o conhecimento de Deus transforma a nossa vida. Lá em Romanos também vai dizer algo sobre isso, né? Vamos ler lá? Romanos capítulo 12, primeiro versículo, digo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, aí nós vamos ver que quando a gente aprende com Cristo, e a forma como nós aprendemos com Cristo, nós somos transformados para sermos um novo homem, né? E só assim nós podemos ver e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Querendo Deus, semana que vem ou na outra, nós voltaremos com esse estudo, conforme Deus nos concede graça. Queria estar todos os dias, mas nem sempre é possível. Mas o Senhor ainda nos há de conceder graça para isso. Ok? Fique com Deus, ore por nós, dê o seu like, se não é inscrito, se inscreva, divulgue o nosso canal para nos estar incentivando aqui, de que forma você faz a divulgação, fazendo isso aí, compartilhando, né? E falando sobre o nosso canal. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.